Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, dia 1º de fevereiro, exatamente às 5h03 da segunda-feira, dando seguimento à nossa jornada, à autorresponsabilidade e ao autoconhecimento, chegando aí no quinto eixo da jornada, quinto de 7, e tem como título Decisões, Critérios e Escolhas. Muito bem. O monge dominicano que eu já havia comentado outras vezes aqui, o Antonin Serchon, ele ensinou que ser responsável, aspas, é ser seletivo. Esse conceito ele precisa ser bem internalizado, bem compreendido, porque ele tem implicação total para o desenvolvimento não só dessa exposição, não só da jornada, como já foi falado algumas vezes, mas também da nossa própria vida, fora da jornada, extra-jornada. A seletividade ela implica necessariamente em uma escolha. Né? Você veja que desde a camada mais baixa do processamento cognitivo, eu falo mais baixo porque é um processo básico, a atenção na sua função principal, ela atua com a seleção de estímulos. Ora, quando eu digo que ela está selecionando é porque já está implícita ali a ideia de que existem mais de um estímulo presente e eu preciso escolher dentre tantos estímulos presentes por alguma razão. É que aqui não vem o caso. Por alguma razão é escolhido algum estímulo. O fato é que todos os homens e mulheres maduros, todos nós somos forçados à liberdade e à liberdade da escolha. A vida madura depende deste fardo, né? O fardo de que, por pior que seja uma situação, eu posso escolher. Agora veja, se não escolher as condições externas, né, para poder gozar delas, pelo menos eu posso escolher como eu posso enfrentar aquilo que me acontece. Não é isso? E muitas vezes até, como no caso de lugares com ditadores, com ditaduras, eu posso escolher como enfrentar aquilo que me é imposto. Essa força interior que nós temos, força da vontade, ela nunca, jamais, ela pode ser retirada de um homem, exceto que ele decrete a si mesmo que assim o seja. A vida cristã, por exemplo, ela ilustra com precisão essas minhas palavras. Basta vocês recordarem aí. Diante das tormentas e aflições, a gente pode escolher a autocomiseração, a autopiedade, em detrimento do bom ânimo e da esperança. Agora, o oposto também é válido. Diante do compromisso da cruz, que a cada um pertence, diante do escárnio, diante das injustiças, pode-se carregar aquela paz interior, aquela comunhão a qual Paramahansa Yogananda chamou de paraíso portátil. Então, afinal, o que separa uma e outra atitude? Separa a decisão, o critério e a escolha. Invariavelmente se está decidindo e fazendo escolhas a cada instante, como já foi dito. Agora, evidentemente, a capacidade de escolher ela vai sendo condicionada pelo horizonte de consciência, que vai se despertando, que vai se formando a partir do nascimento e vai recebendo gradativamente menos influência direta do contexto imediato. À medida em que o eu, como a gente já viu, né, a própria consciência, se expressa de modo narrativo na realidade e se afirma nessa realidade de modo mais autêntico, mais individuado, mais autônomo. Quando se diz que na vida madura, a vida que está firmada como um contínuo de responsabilidades, a escolha e a decisão são inalienáveis, né? Quando a gente diz que a escolha e a decisão são inalienáveis, é que até mesmo a imparcialidade, até mesmo não escolher, vamos dizer assim, que supostamente é uma abstenção da escolha, é também uma escolha. E essa escolha, inclusive, é a escolha que é mais detestada por Deus.
Veja que na Bíblia os mornos são duramente criticados, aqueles que não se posicionam. No Bhagavad Gita, a Bíblia hindu, igualmente. Krishna diz a Arjuna, quando ele está lá no campo de batalha diante dos familiares dele, na necessidade de cumprir um dever dele, que é o dever de rever o trono, rever o império, deixe de ser morno, né? Deixe de autopiedade, autocomiseração, não seja pusilânime, não enfraqueça o seu caráter, a sua moral com essas lamentações. Tome logo uma decisão. Em síntese, é o que ele diz. Haja. Ou desista de uma vez, ou vá para a batalha. Só não seja morno. Pois bem, a decisão é uma determinação. A decisão é uma determinação. O que é que isso significa? É uma imposição que a gente faz com a razão à vontade segundo o objetivo. Então, quando nós dizemos assim, estou determinado a emagrecer, a gente falou ontem muito de comida, né, na live terapêutica, como eu chamo, estou determinado a acordar mais cedo, estou determinado a estudar mais, a ser uma pessoa mais paciente, a servir mais as pessoas, a escutar mais, a falar menos. Né? Dizemos isso tudo no sentido de estamos propondo a nossa vontade, a nossa volição, que cumpra certas escolhas segundo um objetivo, que cumpra certas escolhas que nós já temos virtualmente. Elas não se atualizaram ainda. Então, isso evidencia que a determinação, que essa determinação da vontade, ela precisa se expressar de modo mais tangível. E é quando ela precisa se expressar de modo mais tangível, sair do projeto e ir de fato para a ação, que entram as escolhas. As escolhas elas emergem da necessidade de colocar a vontade em ação. Escolhas são uma expressão da responsabilidade. Não é isso? Como a gente já citou, tá? Trazendo de volta o Sertione. Bom, enquanto na decisão eu ainda não fiz a escolha oficialmente, por assim dizer, na escolha já não importa necessariamente o que eu decidi. Quando você faz a escolha, é apenas você diante da sua ação no mundo, impulsionado pelos propósitos que você tem. Isso evidencia, por exemplo, se evidencia, melhor dizendo, por exemplo, nos casos em que a decisão obedece a um propósito, mas as escolhas vão exatamente de encontro a esse propósito. E essa contradição ela ocorre por inúmeros motivos e todos eles podem ser resumidos no critério. Critério que é o elemento de mediação entre as decisões e as escolhas. Entre aquilo que eu determino racionalmente a minha vontade e a minha ação no mundo de selecionar o que eu quero para mim. Bom, um critério é uma norma de confrontação, segundo a qual se impõe uma crítica acerca das condições percebidas, daquilo que chega para mim como um estímulo, daquilo que eu percebo. A determinação, o critério serve como recurso do intelecto e da razão para empreender juízos acerca dos elementos levados ao pensamento. Nesse sentido, o critério ele pode ser emocional, pode ser visceral ou pode ser racional também. Essas três distinções eu faço com base no próprio Aristóteles e na observação dos casos concretos. Nessa leitura que eu faço desses critérios, nós aproximamos da concepção aristotélica, que os inclui como uma faculdade animalesca, junto com a faculdade motriz do pensamento, não necessariamente verbal aqui. O pensamento pode ser imagético também. O pensamento imagético é aquele pensamento que o macaco usa para resolver um problema que está no seu contexto. Digamos que o macaco seja preso numa gaiola, numa jaula, né? E aí ali são feitos experimentos assim, já foram feitos, não sei se hoje ainda são feitos,
mas ali estão dispostas várias varinhas, tamanhos diferentes, e do lado de fora da jaula tem o cacho de banana, uma banana, que não é possível de ser conquistada, de ser pegada pelo macaco com a mão, nem com a cauda, somente usando algum recurso. Então, como ele faz? Ele vai observar a varinha que melhor atinge a banana para conseguir trazê-la para ele. E isso é feito por meio de um raciocínio imagético. Certamente o macaco não está pensando, eu tenho um problema aqui, né, e esse problema precisa ser resolvido, e certamente deixaram as varinhas para que eu resolva. Não é por aí. Ele não usa do logos, porque o logos é próprio do homem, da inteligência, é o elemento com que trabalha, um dos elementos com que trabalha a inteligência do homem. O verbo, a palavra. Agora, em todo caso, a lógica parece a seguinte: se a determinação é levada à escolha, não obedece a um propósito definido, um propósito elevado, então essa determinação ou essa escolha tenderá a ser mais emocional e menos racional, ou mais visceral e menos racional. Isso se caracteriza perfeitamente, né, no conjunto de combinações de critérios que podem existir. Claro que aqui eu estou falando de critérios não lógicos, critérios para a tomada de decisão no mundo. Tá? Não é critério aqui propriamente como elemento do juízo, como é na lógica. Ou desse modo pode haver um critério racional emocional, um critério racional visceral, assim como um critério emocional visceral. Vejamos. Quando eu estou determinado a fazer o mal contra outra pessoa, eu estou assim determinado por influência indubitável da raiva, da emoção raiva. Essa ilustração de um critério racional emocional, a meu ver. Assim também quando decido utilizar certa droga, ou ver certa pornografia, ou agir compulsivamente, vamos dizer assim, ou impulsivamente, melhor dizendo, compulsivamente não, mas impulsivamente, isso acontece porque eu já estou viciado nessa alternativa, no caso da droga, vamos dizer assim. E acontece que há uma proposta à minha razão, uma proposta de justificativa à minha razão, que diz assim, já estou na merda, então na merda eu vou continuar. Então, eu estou julgando e tomando uma decisão segundo o critério racional visceral. Quer dizer o quê? O impulso fisiológico, portanto, ele condiciona a avaliação que eu faço da realidade em dado instante. Tudo isso, penso, parece estar relacionado com os modelos de processamento de informação, como é estudado pela psicologia. Quer dizer o quê? Das vísceras à razão, ou das emoções à razão, é um modelo chamado bottom-up. Da razão aos critérios opostos, ou seja, emoções ou vísceras, o modelo top-down. Porque permite que a gente controle as emoções, controle as respostas fisiológicas também por meio do intelecto, por meio da razão. E também por meio do propósito. Eu vejo um exemplo clássico disso. Você está super apertado para ir ao banheiro, fazer número 1, número 2, mas está numa aula na qual você está apreciando e tem interesse em continuar e não quer perder, de modo algum, a informação que está sendo transmitida. O que é que você faz? Começa a inibir mentalmente o desejo, vamos dizer assim, né, a motivação fisiológica de ir ao banheiro. Como? Geralmente aumentando a importância ou evidenciando a importância daquilo que você já deu a importância e já selecionou de algum modo. Mas a natureza está te convidando para sair dali. Você fala, não, isso é muito importante, eu não posso perder isso agora. Isso aqui é muito importante, depende da minha vida essa informação. E aí você vai aumentando cada vez mais o quê? O propósito. A ponto de que aquele sofrimento que você esteja vivendo ou se torne pequeno, ou você de fato consiga achar algum meio de regulação interior capaz de dominar esse instinto, que é possível também. Chega a oportunidades, a situações em que
aquela necessidade fisiológica, botar assim a vontade de urinar, de fazer xixi, passa. Passa. À medida em que nos tornamos responsáveis, isto é, em que selecionamos, fazemos escolhas, né, percebemos claramente que há uma voz dissonante, como a gente falou ontem, da voz interior da decisão. Por exemplo, você vai acordar às 5 da manhã para assistir, né, porque você tomou essa decisão. Você vai assistir a live. E agora você está diante da escolha. Seu telefone tocou, você acordou, mas você ainda pode escolher. Não é isso? Nesse momento, outra voz emerge na consciência, dizendo assim: durma mais um pouco. Você está muito cansado hoje. Ontem você foi dormir muito tarde. Então, é claro que essa voz ela não quer que você quebre certa harmonia interior que foi cultivada com o tempo e nutrida com muitos reforços prazerosos. E, é claro, de preferência, sem que nós percebamos isso, né? Essa voz ela só quer destituí-lo da expressão da sua vontade autônoma e livre para que você continue celebrando a sua segunda natureza, que é o hábito. E aí, acreditem, não sabemos o que é a vida interior e a vida madura até que chega o momento em que somos confrontados continuamente com essa voz, que nos apavora e que parece nos antagonizar a cada novo propósito. Então, ao que parece, segundo explica a neuropsicologia, a tomada de decisão não obedece a um único critério e não depende apenas dos critérios, mas de uma maturação necessária do aparelho neurobiológico para que nós consigamos, além de estabelecermos um critério, um propósito, inibirmos os distratores e coibir os impulsos contrários à nossa decisão. Não é assim? Vejamos, quando a escolha obedece à razão e aos critérios ponderados pelo pensamento, é claro aqui, né? Vê-se uma harmonia entre pensamento e ação, que mesmo quando implica num prejuízo emocional, você tem no resultado a celebração de um propósito. Vou dar um exemplo assim, bem comum. Você quer manter uma dieta, segundo a prescrição nutricional, vamos dizer assim. Não é isso? Você quer manter dieta segundo o que foi prescrito. Agora, você quer manter essa dieta mesmo quando você tem um grande desejo de comer doces ou batata frita. E você está muito estressado e muito triste. E aí você o faz. Então veja que há aqui, obviamente, uma contradição, uma oposição. As emoções estão dizendo uma coisa, as vísceras, os impulsos fisiológicos estão dizendo outra coisa, mas a razão não. A razão está dizendo não. Você vai comer salada e ovos cozidos, arroz integral, né, e feijãozinho seco. Não vai comer batata frita, não vai comer doce. Então você come a sua dieta. Come chateado, come, mas come. Muito bem. Os critérios unicamente emocionais e viscerais, como se vê, né, nesse caso, nem sempre indicam nossos deveres. E na maior parte das vezes atentam contra a nossa autorresponsabilidade. Ora, as emoções, elas são frutos do pensamento. E assim também ocorre muitas vezes com respostas fisiológicas viscerais. Atribuir, e aí é um pequeno erro, né? Vamos dizer assim, ao efeito, o status de causador da minha ação, é destituir do agente causador o seu verdadeiro e inalienável poder. É por isso que vocês fizeram o exercício da mortificação. E vocês vão continuar com ele até o final da jornada. Por quê? Um dos objetivos subjacentes ao exercício é o quê? Trazer à tona a voz dissonante no interior de cada um. Por quê?
para perceber qual é a direção que ela estava nos levando. E essa é, de certo modo, uma das primeiras formas de fortalecimento de propósito. Às vezes você está numa condição em que tudo colabora para você fazer o seu dever, para você cumprir com o seu dever. Mas existe ainda assim uma dissonante, que é a segunda natureza, que se expressa como uma voz que sugestiona dentro da gente o que fazer. E geralmente essas sugestões elas têm um apelo emocional ou fisiológico. Deveria acordar às 5 da manhã para ver uma live. A sugestão é que você está muito cansado, durma mais um pouco. Você está tão estressado hoje, coma um pouco mais, quebre a dieta. Você está muito cansado hoje, não vá para a academia. Você só não consegue negociar isso e decidir-se em favor dessa voz quando você está submetido a um grande dever. E aí você acorda, você está bem cansado hoje, mas você tem que trabalhar. Aí o dever sobrepuja essa voz no sentido de não se permitir ser convencida, no geral, e não enfraquecer o seu dever. Eu não diria nem o seu propósito, mas o seu dever. Isso não quer dizer que quando você chegar no trabalho, você não vai continuar pensando, né? Poxa, mas bem que eu poderia estar dormindo, poderia estar fazendo outra coisa, mas que vida maldita. E aí vem o elemento da reclamação, que já foi trabalhado com vocês. Então percebam como tudo está se casando, não é isso? Tudo está se conectando. Agora, o nosso dever para uma vida interior harmoniosa é, para além de ter um propósito elevado, é convencer a voz antagônica do caminho necessário para ser melhor. A unidade, ela só vem diante disso. Então, como comenta o professor Olavo de Carvalho, o propósito é, nas palavras dele, tornar harmônico o diálogo interior. Muito bem. O maior critério às decisões e às escolhas é o desejo de seguir a vontade de Deus. Esse é o maior critério. Só que, como, no entanto, nem sempre nós percebemos, ele espera que, ainda que nós erremos na escolha, nós a façamos, sem entregar para o outro a caneta da nossa mente ou a caneta, ou a arma, né? Vamos dizer assim, da nossa escolha. Escolher é uma arma, é um poder. Então, ainda que nós erremos, devemos decidir. Porque o erro já não vai ser mais o critério. O erro vai ser a consequência. E a consequência, o resultado das ações, como ensina o próprio Sri Krishna no Bhagavad Gita, não pertence ao homem. Ao homem pertence única e meramente a capacidade de decidir. Obviamente que uma decisão responsável pressupõe a previsão dos resultados da minha ação. Mas essa previsão, ela nunca é absoluta, é estimativa. Como já deu exemplo, né? Você precisa tomar o ônibus às 7 da manhã. O que é que você faz? Toma seu banho, toma seu café, se arruma e vai para o ponto. Se vai passar ônibus, se vai passar cheio, se atrasará, se o pneu vai furado, se vai haver um acidente, se o trânsito vai estar congestionado, isso não depende de você. Isso é um aspecto imprevisível da vida. E você tem que lidar com isso porque é da estrutura da realidade. É da estrutura da realidade. Você não tem como negociar uma mudança nisso. A não ser que você esteja ficando louco, querendo controlar todas as variáveis da vida. Neurótico, claramente. Neurótico. Você vê que nem em casa você faz isso, nem no relacionamento você faz isso. Exceto se você estiver ficando maluco. Controlando sua esposa, controlando o esposo de todos os modos
Impossível isso. Impossível isso. Então, a única coisa que se espera é que nós decidamos por algo, que nós façamos algo. Qual o critério? Bom, obedecer à vontade de Deus. Mas nem sempre a gente consegue captar a vontade de Deus. Nem sempre a gente consegue perceber moralmente qual é a vontade de Deus, mas a gente precisa agir. Nesse momento, a gente tem que escolher aquilo que o bom senso indica. Não é isso? Então, além desse critério, a gente precisa estabelecer o critério que a gente já discutiu também, que é o da finitude vital. A gente tem que pensar como é que a gente gostaria de ser lembrado. Que história a gente gostaria de contar, que contassem a nosso próprio respeito. É como todos nós fizemos anteriormente aqui nos exercícios. Então, isso, como a gente fez, pode servir não apenas como um lembrete do que nós somos, ou do que nós queremos ser, melhor dizendo. É mais uma atualização em cada escolha das possibilidades concretas que nós temos. Aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava de tímese parabólica. É você atualizar aquilo que está como possibilidade, como potência para você em cada instante. E a vida só se justifica por isso. E a vida intelectual, então, mais ainda. A aprendizagem, mais ainda. Então, é preciso acabar com o abismo entre pensamentos e ações. No dia a dia, o ideal, como ensina Yogananda, é que se pense e se faça. Pensou, fez. Pense e faça. Pense e faça. Se você apenas pensar, fica preguiçoso. Se você apenas fazer, torna-se autômato, mecânico, habituado. E o hábito segue o princípio de economia da racionalidade. O mínimo de esforço, o máximo de resultado. O mínimo de esforço, o máximo de eficiência. E o mínimo de esforço é não pensar. É não pensar. Para muitas operações do dia a dia, isso é fantástico. Dirigir, lavar pratos, etc. Tudo bem, mas para tudo, né? E aí o que acontece? Eis que a vontade, quando você começa a pensar e agir, ela vai se fortalecendo. E aí você começa a perceber que mesmo o mais simples pensamento, ele pode se condensar, ele pode se materializar em uma ação. Muito bem, então o nosso desafio de hoje é o seguinte. Primeiro, vocês vão se decidir por fazer algo que estava postergando, né? Algo que vocês estavam procrastinando e fazer, segundo o que foi decidido. Ok? Agora, vocês vão perceber dentro de vocês, e essa aí é a atividade 2, quais foram as emoções que apareceram, quais foram as oposições contra a sua decisão que apareceram, e aí você tenta descrever para que caminho essa emoção ou esses argumentos contrários às suas decisões o estava levando. Para que caminho essas vozes antagônicas o estava levando? Ou seja, qual era a proposta que estava acontecendo ali? Eu fiquei com raiva. Ora, a raiva é exatamente a emoção que expressa um certo desejo de transformar a realidade. Quando você está com raiva, o que você está dizendo ali psicologicamente é que você gostaria que tudo fosse diferente, que tudo fosse contrário àquilo. Tanto é assim que a raiva tem uma relação, como diz o Paul Ekman, muito estreita com o nojo. E o nojo é o quê? A emoção da repulsa. Aquilo que afasta. Não, não quero, não.
Eu detesto isso, eu odeio isso. Você olha um prato de comida, e se aquilo fica perto de você o tempo inteiro, o que é que você faz? Começa a sentir raiva. Por quê? Você quer mudar a realidade das coisas. Esse é um exemplo de como você pode fazer a sua descrição a partir do que você sentiu. Então, a primeira tarefa é decidir fazer algo que vocês estavam postergando, procrastinando. E faça. A segunda tarefa é perceber tudo aquilo que veio à consciência como uma voz oposta, emoções, que são linguagens também, né? Sugestões, pensamentos, imagens, e observar, além de descrever isso, para que caminho estava te levando. Qual o propósito essas vozes antagônicas visam alimentar. Ok? Então é isso. E assim encerramos a nossa jornada nosso encontro de hoje. A jornada encerrada no dia 6, daqui a poucos dias, né? 5 dias. E eu volto a discutir isso com vocês amanhã às 22. Desejo um ótimo dia a todos. Encerrando aqui a gravação.